Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre sua vida no dia de hoje. São as minhas orações, é o meu pedido em nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos dá a alegria de estar conosco todos os dias, acompanhando, participando, sendo edificado pela palavra de Deus. Você que todo dia sintoniza na nossa rádio libertadora 96.3, a nossa rádio missionária, que está 24 horas pregando o Evangelho, anunciando Jesus, semeando esperança, amor e fé. Você que está pelas redes sociais, muito obrigado. Você que tem aquele cuidado de sempre compartilhar, marcar 2, 3 pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade e que você deseja compartilhar com elas esta palavra, essa mensagem de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Muito obrigado a você também, tá bom? Pessoal que está pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, esses canais que permitem que a gente propague a palavra do Senhor. Muito obrigado. E também ao pessoal que está pela TV Assembleia de Deus, canal 8, canal 23.3 e canal 38, pelo sistema TCM. Muito obrigado também. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus lhe guarde e lhe proteja, que você esteja alimentado e fortalecido no Senhor no dia de hoje. Hoje, a reflexão no nosso devocional, que eu quero trazer para você parar um pouquinho para pensar, tem como tema detalhes. Detalhes. Muitas das vezes, nós somos chamados a atenção por coisas que são grandes, que são destacadas, que são brilhosas. Aquelas coisas que ocupam um espaço maior dentro do nosso campo visual. Os detalhes são as pequenas coisas. São os pequenos pontos. É aquela curva, aquela vírgula, aquela reticência. É aquele ponto, aquela exclamação, a interrogação. São pequenas coisas que na nossa trajetória de vida sempre estão interagindo com a gente e sempre estão comunicando conosco também. E quando a gente não observa os detalhes, acaba que aquelas pequenas atitudes que muitas vezes não atentamos para elas, não trazemos um foco nelas, acaba que elas podem apresentar sobre nós alguma armadilha, ou alguma catapulta que nos impulsione, ou alguma reflexão ou confrontação. As pequenas atitudes, elas estão presentes sempre no nosso dia a dia. Você tem as atitudes macros, que compõem o seu dia, que compõem a sua semana, que compõem o seu mês, mas você tem aquelas pequenas pedrinhas que estão presentes no seu dia a dia. Essas pequenas atitudes, elas vão se somando às grandes ações, às grandes realizações. E elas interferem, elas comunicam, elas agem nessas realidades da nossa vida. Por isso que hoje eu quero te chamar a atenção para os detalhes. E eu vou trazer para você alguns personagens bíblicos que passaram por algumas situações de detalhes que pode servir como alerta para você hoje, para talvez chamar a sua atenção também. Talvez você precise parar para pensar nisso hoje. Como, por exemplo, pequeno detalhe, Moisés. Vamos olhar aqui para um pequeno detalhe na vida de Moisés. Moisés recebeu de Deus a orientação, ele já estava bem pertinho de entrar na Terra Prometida, mas ele recebeu de Deus uma orientação no momento em que o povo estava com muita sede, houve uma certa revolta no meio do povo, porque não tinham água. Você imagina mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto, e aquela situação certamente gerou uma conturbação social muito grande. Moisés estava no meio dessa situação e Deus orienta Moisés e diz para ele: olha, Moisés, você vai fazer o seguinte, já que o povo está revoltado porque não tem água, você vai falar a pedra e vai ordenar a esta pedra, uma rocha específica que tinha lá, que debaixo da autoridade do meu nome, ela vai jorrar água. Só que Moisés estava de tão cabeça quente, Moisés estava tão estressado, tão pressionado com aquela situação, que às vezes acontece isso.
Às vezes as pessoas geram em torno de você uma pressão muito grande. E muitas vezes em cima dessa pressão, às vezes irracional, injusta, não necessariamente plausível ou com uma base sustentável, às vezes é só um impulso, é um efeito manada, Maria vai com as outras, e às vezes se compra umas ideias de revolta que nem sempre tem uma base, nem sempre tem um respaldo. Naquele momento o pessoal tinha um problema real, estava faltando água. Só que a maneira com que eles vieram requisitar isso já era de uma forma repetitiva, sempre murmuradora e sempre acusadora. Então Moisés se sentiu ali naquele momento extremamente irritado. E naquela irritação daquele povo que insistentemente erravam nas mesmas coisas. O ponto para você entender o estresse de Moisés, que era conhecido como homem calmo, era conhecido como homem pacífico, homem esse manso, em virtude do processo que ele passou de aprendizado no deserto. Antes dele ser essa pessoa mais calma, ele era pavio curto. Aí ele passou por um período de 40 anos no deserto, foi onde conheceu a esposa dele, onde casou, onde ajudou seu sogro a criar os rebanhos. Nessa vivência que ele passou, ele foi aprendendo a ser calmo, a ser manso, a ter equilíbrio. Só que neste momento, reacendeu nele aquele pavio curto. A ira tomou de conta dele e em vez de ele falar para a rocha, ele bateu na rocha. E esta atitude de desobediência trouxe consequências para ele. Por causa da desobediência dele não ter seguido exatamente o que Deus mandou. Exatamente o que Deus disse que era para fazer. Por ele não ter seguido isso, ele não pôde entrar na terra prometida. Foi a consequência dele. Ele viu a terra diante dele, ele chegou a observar a terra diante do monte, ele subiu ao monte, Deus mostrou, aquela é a terra. Você não vai entrar por causa da sua desobediência, porque você fez diferente daquilo que eu tinha dito. Olha o pequeno detalhe. Às vezes você vem construindo toda uma trajetória, toda uma história, e se perde do meio para o fim. Às vezes você vem construindo coisas boas. Certamente Moisés foi usado por Deus para ser o libertador de Israel. Foi quem conduziu o povo pelo deserto durante os 40 anos que o povo ficou no deserto. Certamente Moisés agiu e pacificou muitas situações durante aquele período. Uma geração inteira esteve no deserto, convivendo, andando em círculos no deserto. E agora, quando estava prestes a chegar no local da vitória, da promessa, da conquista, do avanço, da mudança positiva, ia sair do deserto para entrar na terra prometida. Ele, por um detalhe, ele não entrou. Um detalhezinho. É melhor obedecer, gente, do que sacrificar. Fazer as coisas diante de uma justificativa plausível, mas desobedecer uma orientação direta da parte de Deus, certamente não é a melhor ação que você pode ter. Não é equilibrada isso. Mas eu ajudei. Não, mas eu contribuí. Não, mas eu fiz parte. Não, mas eu ajudei a construir essa história. Eu ajudei nesta família. Eu ajudei nesta igreja. Eu ajudei nesta empresa. Vai pensando nos diversos cenários de convivência que nós temos. Família, igreja, trabalho, a sociedade de um modo geral. Se você receber essa palavra que eu estou te dizendo hoje, isso vai te servir como um clique, um alerta. Preste atenção aos detalhes. Você pode fazer tudo isso e se perder por um detalhe. E o detalhe aqui foi a desobediência. A desobediência, ela tem consequência. A quebra do princípio tem consequência. Você não pode quebrar um princípio e achar que não haverá reverberação. Alguma forma, de alguma maneira, aquilo que você quebrou, aquilo que você não fez como era para ser, igual Moisés aqui, diante desse cenário, Números capítulo 20, quando ele se encontra diante da rocha e em vez de falar para ela, ele bate nela e desobedece o que Deus falou de maneira direta. A consequência vem. Então pense comigo, o que é que você precisa ter alerta hoje, no seu dia? Que princípios você pode estar quebrando? Que pequenos
vamos dizer assim, atos falhos você está cometendo? Que ações você está desenvolvendo que não correspondem ao princípio da verdade bíblica que você abraçou, que você aceitou? Ah, mas é por uma boa causa. Mas se é por uma boa causa e você está mentindo, você está quebrando o princípio da verdade. Não, mas é porque eu tentei ajudar. Mas se você tentou ajudar, mas você está semeando ódio, mas você está semeando contenda, você está quebrando o princípio, está quebrando o princípio. Não, mas eu vou consertar, eu vou compensar. Ah, mas se você está tirando o tempo que era para ser para Deus, o tempo que era para ter para sua família, o tempo que era para ter para as coisas importantes para você, e simplesmente você ignora e não equilibra isso, isso vai vir, a consequência vai vir. Ele vai te alcançar, essa consequência. Por isso que um dia de hoje, pense nos detalhes. Que detalhes você está esquecendo? O que está ao seu redor que você não percebe? Às vezes, você olha muito para o geral. E às vezes, no seu geral, está tudo bem. No seu geral, está tudo jóia, está tudo tranquilo. Mas se você pegar o zoom e for observando os detalhes nessa tela, e você for vendo, procurando os detalhes, entendeu? Você vai perceber, opa, essa atitude aqui eu tenho que corrigir. Essa atitude aqui não está boa. Eu não estou agindo correto. Eu não estou indo por um caminho correto. Pense nisso no dia de hoje. Quais são os detalhes que o Espírito Santo de Deus está chamando a sua atenção? Quais são os detalhes que o Espírito Santo está dialogando com você? Porque o Espírito Santo testifica no nosso coração. Se você ora, se você tem prática devocional, se você lê a Bíblia, coisas simples, percebam bem, são coisas simples. Se você faz essas coisas, se você participa da comunidade, da igreja, comunga, vai aos cultos, são uma série de ações, uma série de práticas extremamente positivas, porque elas vão te ajudando a dialogar com você e a perceber, olhar para dentro de você e perceber, tem um detalhezinho aqui que eu estou esquecendo, tem um detalhezinho aqui que eu não estou observando. E quando você olhar para o detalhe, aquilo servirá de alerta para você corrigir o seu prumo, corrigir o seu rumo, corrigir o seu destino. Aquilo que você está olhando no geral, precisa olhar agora no particular, no zoom, no foco, para poder perceber o que é que tem que ser trabalhado no seu coração. Hoje é um dia de você observar os detalhes. Diga como o salmista Davi, sonda-me, Senhor. Senhor, faz uma análise aqui dentro do meu coração. Na hora que você está pedindo isso a Deus, você também está participando daquele processo, porque o seu coração está aberto, o seu coração está receptivo, o seu coração está querendo que Deus fale com você, o seu coração está pedindo que Deus olhe para dentro de você. Sonda-me, Senhor, olha para dentro do meu coração e vê se existe em mim algum caminho mau, Senhor. E me guia pelas veredas da justiça, me guia pelo caminho reto. É isso que você tem que pedir hoje a Deus. Olha os detalhes. Vou te dar mais um exemplo. Aqui hoje. Você lembra do moço Geazi? Lembra? Lá na história do profeta Eliseu, Geazi correu atrás do dinheiro que não tinha sido aceito por Eliseu. Eliseu foi recebido, aliás, Naamã foi recebido por Eliseu. Lembram da história? Samaria, Eliseu, o homem leproso, Naamã, o general que era leproso, foi e buscou o profeta deu a palavra para ele, colocou ele no caminho, vá até o rio, mergulhe 7 vezes, que você vai ficar são. Ele foi, fez, mesmo com relutância, mas ele fez, ficou são, ficou curado da lepra, Naamã. Lembra da história? Aí Naamã volta para a casa de Eliseu feliz, contente, alegre. E diz, olha, eu quero manifestar minha gratidão. Eu quero te dar aqui meus presentes, trouxe algo para te dar. E Eliseu disse, não quero receber. Não, pode ir, não quero receber. E assim, Naamã foi embora. Geazi viu aquela oportunidade de se dar bem, entre aspas, né? De se dar bem, entre aspas,
atalhou Naamã lá na frente e disse: ó, o meu senhor Eliseu, ele mudou de ideia, você pode me dar os presentes que você queria dar para ele, que eu vou levar para ele. Sendo mentira, por ganância. Meu amigo, a mentira que vem acompanhada da ganância vem como consequência a lepra. A lepra se instalou na vida de Geazi. Foi a consequência daquele moço que deixou-se se levar por um pequeno detalhe. A ganância, ela sempre está trabalhando ao lado da avareza. Ela está sempre procurando gerar em você negociações daquilo que não era para ser seu, daquilo que não era para estar na sua mão. Mas você vai lá, por ganância, você se apropria daquilo que não é seu. Você se apropria daquilo que não lhe pertence. Foi o que aconteceu com Geazi. Pequeno detalhe. Num pequeno detalhe dele ter ido lá, tratar com Naamã, ele virou leproso. Você está entendendo então, né? O que eu estou querendo trazer para você hoje. Essa questão dos pequenos detalhes. A mulher de Ló, lembra da mulher de Ló? Ela ia fugindo de Sodoma e Gomorra e num pequeno movimento olhou para trás. Gente, quando a gente olha nesse pequeno detalhe de ficar reportando ao passado, como se fosse uma volta, uma ligação, uma conexão, a volta ao Egito, a volta a Sodoma e Gomorra, a volta para um passado que você abandonou. Quando você não servia ao Senhor Jesus, quando você não era um servo de Deus, ou quando você mesmo sendo servo de Deus, cometeu alguma fraqueza, falhou em alguma coisa, você deixou esse passado lá para trás, na hora que você se arrependeu, na hora que você assumiu o compromisso com Cristo Jesus e avançou. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Significa dizer que aquilo que você fez lá atrás, aquilo que ficou lá para trás, da sua antiga maneira de viver, ou de um erro, ou de uma falha, ou de algo que você assumiu como padrão por um momento na sua vida, mas fazia parte da sua antiga maneira de viver, ele tem que ser abandonado. Você tem que romper. Quem não rompe com os erros do seu passado, ele vai repetir os erros ciclicamente. Entendeu? Vou repetir essa frase para você guardar no coração e pensar sobre isso. Quem não rompe com os erros do seu passado, ele vai repetir ciclicamente os mesmos erros. Essa olhada de banda, essa olhada no detalhe da mulher de Jó para trás, que a Bíblia nos relata que ela se transformou numa estátua de sal, não é? E existem várias questões em cima desse estudo, mas hoje eu só quero pegar o detalhezinho. É esse detalhezinho de você estar lembrando da sua antiga maneira de viver, às vezes com certo saudosismo, com uma tentação batendo de você. Ah, não, porque quando às vezes você fala de um jeito, e você tem que tomar cuidado com isso, que você fala de uma maneira às vezes como se tivesse saudades daquela antiga vida. Não, porque olha, quando eu não servia a Jesus, eu bebia muito, eu saía, eu farreava, eu fazia isso. Ok, se você está contando isso como um testemunho pontual da transformação que Deus fez na sua vida, glória a Deus. É isso aí mesmo, é o testemunho. Mas o alerta que eu estou te fazendo é para você prestar atenção, se na hora que você está falando isso, na hora que você está trazendo isso à tona, se você fala como uma superação, como uma vitória, como uma conquista de ter mudado de vida, ou se você fala com aquela pitada de saudade da antiga maneira de viver. É isso que pode ser o detalhe para tentar lhe puxar para a antiga maneira de viver. Quem bebia, quem farreava, quem se drogava, quem adulterava, quem roubava, quem tinha uma antiga maneira de viver, não pode estar brincando com essa questão de estar olhando para trás, não. Podemos contar o testemunho do que Deus fez e mostrar que a nova vida com Cristo Jesus sempre é melhor. Mas preste atenção ao detalhe. Não deixe que isso sirva de isca para estar lhe trazendo uma revivência daquilo que você passou
e que agora não vive mais, porque agora você está em nova vida com Cristo Jesus. Os pequenos detalhes, tá bom? Eu posso citar mais alguns, mas eu já vou terminar aqui. Eu posso citar para você Davi. Davi não saiu para a guerra, aí acabou cometendo homicídio, lembra? Betseba, acabou cometendo adultério. Pequeno detalhezinho. Se ele tivesse lá no meio da batalha, não estaria se envolvendo com isso. Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, por uma necessidade momentânea, trocou o seu direito de primogênito. Olha que coisa, só isso aqui dá uma reflexão tremenda para nós. Só isso aqui é tremendo. O que é que você está trocando pela sua posição de filho de Deus, de servo do Senhor? O que você anda negociando? Que pratos de lentilhas? Olha os detalhezinhos. Por uma necessidade momentânea, você está se vendendo, está se corrompendo. Você está traindo os seus princípios. Você está traindo o seu Deus. Você está fazendo o quê, meu irmão? Presta atenção. O que é que você está trocando? Cuidado com isso. É o detalhezinho. É o detalhezinho. Olha o que mais. A gente poderia falar de Ananias e Safira. Para querer mostrar que era uma coisa que não era. Mentiram no pequeno detalhe. Sofreram consequências. E assim vai. Hoje é dia de você observar os detalhes. Tá bom? Olhe ao seu redor, olhe para dentro de você, olhe para a sua vida e veja que detalhes têm que ser observados, que atitudes precisam ser modificadas, que pensamentos têm que ser trabalhados diferente no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de estar com meus irmãos. Quero te pedir, Senhor, que nos ajuda, Deus, a observarmos os pequenos detalhes daquilo que possa estar nos levando para um caminho distante de Ti, Senhor. Aquilo que está, de alguma maneira, comprometendo a nossa integridade e a nossa essência cristã. Olha para nós, tem misericórdia e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só, até o próximo programa. Pai do Senhor, Deus te abençoe.